O meu entrevistado dessa semana do Incomoda é um deputado estadual, como ele mesmo diz, com mandato a favor da causa animal. A gente está aqui hoje no bairro da Pedreira trazendo Para Patas, esse programa idealizado pelo nosso mandato, que sem sombra de dúvida vai trazer mais dignidade para todos os animais, não só aqui da capital, mas também do interior do estado. Ele começou na política muito novo, com 15 anos, e hoje é o presidente estadual do Podemos. O Podemos deve lançar a candidatura do Sérgio Moro, ex-ministro de Bolsonaro, na corrida pela presidência da República. Eu vou conversar com o Igor Normando. Igor, seja bem-vindo. Muito obrigada por topar participar aqui do Incomoda, ser incomodado por nós. Eu quero começar perguntando por que você entrou na política tão novo. Você fez uma trajetória muito parecida com a de muitos políticos, né? Começar pelos movimentos estudantis, mas você foi um vereador muito novo. Com 20 e pouquinhos anos você já era vereador, fez 2 mandatos aí como vereador, me corri se eu estiver errada, né? Hoje ocupa um cargo como deputado estadual. Por que entrar na política tão novo? Então, na verdade, a política aconteceu para mim. Embora tenha alguns familiares meus que sejam da política, eu particularmente não entrei nela por causa deles. Inclusive, o partido no qual me filiei a primeira vez, a primeira filiação partidária foi no PDT, por me aproximar muito das ideias de Leonel Brizola. Eu tive a oportunidade de militar no movimento estudantil ainda muito jovem, e foi acontecendo, né? Quando me vi, já estava na União Metropolitana dos Estudantes Secundaristas, aí entrei na universidade, fiz parte do DCE, cheguei a ser vice-presidente dos estudantes do Estado no Congresso de Reconstrução da União Acadêmica Paraense, e fui para a União Nacional dos Estudantes. Então, as coisas foram acontecendo muito rápido, e quando eu vi, eu já estava tomado pela militância. E aí, passar a ser candidato a vereador, tive a oportunidade de disputar uma eleição com 20 anos, perdi a minha primeira eleição. Mas você perdeu a sua primeira tentativa? A minha primeira eleição. Perdi, tinha 20 anos praticamente, eu tinha acabado de entrar na universidade e fazia parte de um núcleo de juventude partidário, né, pelo PMDB, já não era mais filiado ao PDT, e o meu núcleo fazia oposição, na época, à juventude do partido que estava no poder do núcleo. E nós disputamos uma eleição para mostrar a nossa cara, mostrar a nossa plataforma, e aí acabei sendo escolhido como porta-voz dessa turma que reivindicava esses projetos, principalmente na consolidação das políticas públicas de juventude. E aí, depois disso, foi acontecendo naturalmente. Foi algo que não foi planejado, né? Acabou acontecendo. Mas deixa eu entender uma coisa. Você falou, inclusive, de predileções aí pelo Leonel Brizola, que te estimulou a entrar na política. A gente está falando de um campo ideológico de esquerda. Hoje, você é presidente estadual do Podemos, que está aqui muito mais posicionado na centro-direita, né? Por que essa mudança? Então, na verdade, quando eu comecei a militar no movimento estudantil, militei fui levado na época por uma professora de história que me incentivava muito, porque eu debatia na sala, gostava do processo político, né? Mas não participava ativamente. Ela sempre cobrava isso. Ela falava: Igor, por que você não participa? É importante, é interessante. E eu despertei a vontade da política quando ela dissertava sobre a campanha da legalidade do Leonel Brizola, que quando o João Goulart teria a condição de ser presidente do Brasil, e aí os militares queriam tomar o poder naquele momento, e o Brizola foi um foco de resistência no Rio Grande do Sul quando ele era governador. Então aquilo ali, para mim, foi algo muito simbólico, e ali eu comecei a despertar pela vontade de ingressar na política efetiva, né? O Podemos é um partido que é de centro, não é um partido que não se posiciona à direita, nem se posiciona à esquerda, não se posiciona no centro. Evidentemente, como partido político de centro no Brasil, você tem quadros, por exemplo, que fazem parte do governo Rui Pimenta lá na Bahia, como também você tem políticos que faziam, né, base do governo Bolsonaro. Eu, particularmente, aqui no Pará, entendo que a gente deve fazer uma plataforma de centro. Nós vamos apoiar a candidatura do Sérgio Moro a presidente, porém, a nossa campanha aqui vai ser uma campanha propositiva. A nossa ideia não é hostilizar, fazer nenhum tipo de dicotomia entre Moro e Lula, ou entre Moro e Bolsonaro. A nossa ideia aqui é fazer uma campanha propositiva, até porque eu discordo dessa forma que o Brasil, infelizmente, se coloca de política de ódio, de acirramento, isso faz com que a democracia perca o seu valor, porque a gente deixa de discutir os projetos, deixa de fazer comparações de projeto para discutir quem é o menos pior, ou que aquele que
porventura, defende uma agenda mais ou menos preconceituosa, e isso não é o que a gente acredita aqui. Então, eu migrei, efetivamente, era um político, e a minha concepção ideológica inicial, quando entrei no movimento estudantil, era toda marxista-leninista, era um negócio assim, participava da juventude do MR8 e Leu tal, Capital? 15, 16 anos, 17, tem até aqui na minha biblioteca, depois você pode te Obrigada. mostrar. Então, então eu passei ao tempo de militância no movimento estudantil, eu passei ao quê? A ir mais para o centro. Hoje me considero um político radicalmente moderado, né? Eu dialogo com todo mundo, eu acho que é importante a gente ouvir todo mundo, é importante a gente poder pegar um pouco do que foi bom de cada governo. É possível você reconhecer coisas boas do governo Lula, é possível você, ainda que muito pouco, encontrar algumas coisas boas do governo Bolsonaro, e é importante a gente poder fazer essa discussão. Eu acho que a eleição no Brasil ela tem que ser algo que a gente possa discutir projetos para o país, né? E não discutir quem é o menos pior, que é o que, infelizmente, a gente tem feito nos últimos tempos. Bom, você esquentou. Eu ia tocar nesses assuntos todos ali para o Desculpa, final, mas você já começou, então eu vou ter que dar prosseguimento. fala um É, bocadinho, desculpa, você, vou me... você, você foi para a filiação do Sérgio Moro, né, ao seu partido Podemos, representando, obviamente, seu partido aqui no Estado, já que você é presidente do partido estadualmente, né? O Sérgio Moro fez uma trajetória de muita projeção, né, no cenário nacional, mas ele sempre se posicionou totalmente contra a possibilidade dele vir a algum cargo político. Ele foi o juiz que determinou a prisão do Lula. O Lula liderava as pesquisas presidenciais em 2018. E aí, quando o Bolsonaro se elegeu, muito em cima dessa narrativa do PT destruir o país, né, o Sérgio Moro aceitou o convite para ser ministro do presidente Bolsonaro. Eu queria saber se você aprova essa trajetória. Então, na verdade, a Lava Jato foi algo importante para o país no sentido de o país sempre teve um problema muito grande com a questão do senso de impunidade, né? Uma discussão muito grande que as rodas de você vai em qualquer conversa, noticiário, o Brasil sempre teve essa digamos assim, essa problemática que na Rouba, mas verdade faz, né? tem uma discussão muito grande sobre isso que eu nem vou entrar nessa pauta, mas evidentemente existiu essa discussão entre a legalidade dos atos, a ilegalidade dos atos, e aí está uma briga judicial muito grande sobre isso. E, particularmente, o que eu penso é que, e aí eu volto a te colocar o que é uma decisão que nós aqui do Pará tomamos de fazer uma discussão propositiva de Brasil e não olhar quem está certo e quem está errado juridicamente, até porque isso é uma questão que está sendo discutido na justiça e eu acho que é importante, confiamos na justiça, vamos deixar a justiça tocar, já é algo que não nos cabe fazer a discussão. E acredito muito que esse momento o Sérgio Moro fez um erro muito grande na época que foi ser ministro do Bolsonaro. É uma opinião pessoal minha, né? Acredito que ele se arrependeu tanto que saiu do governo, né? Se fosse ainda permanecer no erro, ficaria no governo, mas preferiu sair do governo ao invés de se sujeitar aos mandos e desmandos do governo Bolsonaro. Então, eu acredito que ele teve um erro no início que ele acabou corrigindo no meio. Errar é humano, mas persistir no erro já não é tão humano assim. Não é? Acho que a gente não deve ter compromisso com o erro. Se a gente erra, a gente tem que assumir o nosso erro, assumir a responsabilidade do nosso erro e corrigi-lo. E acho que ele fez isso de forma muito natural. Acho que esse é um lado importante da decisão dele. Acho que ele mostrou que não tem compromisso com o erro nessa atitude. Acredito que essa questão relativa ao presidente Lula, acho que é uma decisão que cabe à justiça, acho que não cabe a mim, por exemplo, discutir a veracidade ou não dos fatos, porque acredito que agora a justiça vai estar investigando, investiga o fato, a questão processual toda, e eu gostaria muito de entrar nesse mérito. Foi uma decisão que nós tomamos aqui, inclusive, de não entrar nessa discussão, porque essa discussão não é propositiva, essa discussão não vai mudar o Brasil. Né? A discussão para mudar o Brasil é o que a gente vai fazer daqui para frente. Né? Perfeito. Igor, você hoje é o grande nome do seu partido aqui. Né? O seu partido vem crescendo, é um partido liberal. Como é que você enxerga, dentro do liberalismo,
a possibilidade do desenvolvimento social, porque é uma coisa que você defende. Você fala de desenvolvimento econômico sem deixar a justiça social de lado. Como é que a gente pode encontrar dentro do neoliberalismo um espaço para a justiça social se o próprio capitalismo é responsável pela concentração de renda, né, pela riqueza de grupos, e a gente vê muito isso aqui no Pará, quando você vê a dívida ativa de grandes empresas como a Serpasa, como a Vale, né? E enquanto isso, a população minguando aí, passando fome na rua. Então, como é que você vê um consenso entre coisas que são um pouco opositoras? Então, existe uma diferença, por exemplo, entre o neoliberalismo e o liberalismo social. Eu tenho uma vertente mais para o liberalismo social. O Brasil é um país subdesenvolvido, né? Nós já estivemos num país em desenvolvimento e passamos a viver num país, infelizmente, novamente, um país subdesenvolvido, onde a gente ainda tem pobreza extrema, onde as pessoas ainda brigam por ter o mínimo de dignidade humana, que é você ter comida na mesa, você ter água tratada, você ter um mínimo de condição de viver. E nesse momento em que a gente vive um país como o nosso, é impossível a gente ser neoliberal ou liberal ao extremo. A gente precisa compreender de que existem fatos, por exemplo, que, se você for observar infraestrutura, vamos discutir infraestrutura. Infraestrutura, eu sou completamente favorável à privatização e concessão. Agora, os serviços mínimos que dão Privatização, por dignidade... exemplo, da mineração, você acha que a Não, porque privatização da a mineração foi mineração boa para o ela Estado? não é deficitária. Então, por exemplo, a mineração não é deficitária. Por exemplo, a Vale ter sido privatizada, eu não concordo, né? Porque a Vale é uma empresa que não era deficitária, ela era superavitária. Então, como é que você vai privatizar algo que está superavitário, que rende dividendos para o país? Então, eu discordo. Agora, por exemplo, quando você vai falar sobre aeroportos, quando você vai falar sobre estradas, quando você vai falar sobre grandes investimentos em pontes, em malha viária, você tem que falar de privatização, porque são modelos que deram certo. O Brasil, você não consegue pensar... Eu não posso pensar o Brasil como eu vou pensar os Estados Unidos, porque as realidades são completamente diferentes. Existe uma diferença muito grande. No Brasil, você não pode deixar de pensar numa ampla rede de proteção social. Se você não tiver o mínimo de condição de dar à população, principalmente a mais pobre, o mínimo dos serviços, aí realmente fica muito complicado. Então, eu defendo um Estado... o liberalismo defende o Estado mínimo, tá? O socialismo, a questão um pouco mais à esquerda, defende que o Estado tenha uma intervenção muito grande na vida das pessoas através das políticas. E eu defendo um Estado necessário. Eu acho que a gente precisa, no Brasil, construir algo que possa, ao mesmo tempo, fazer uma parceria ampla com a iniciativa privada, que é fundamental para a gente desenvolver o país. Não dá para esquecer a iniciativa privada. A iniciativa privada é importante, gera emprego, gera renda, cuida do que o governo não consegue cuidar através de parceria público-privada, através de concessões públicas, através de privatização. Ao mesmo tempo, o governo precisa cuidar da população num estado onde possa realmente perceber essas pessoas e possa ajudar, seja no saneamento básico, através do marco regulatório do saneamento, seja através de uma ampla rede de proteção social que cuida do combate à fome. O país, infelizmente, hoje, nós estamos vivendo um momento tão crítico em que as pessoas voltaram a passar fome, então é algo muito complicado. Então, não dá para você ser extremo. Não dá para você ser extremo. Então, eu defendo um liberalismo social onde você tenha liberdade econômica, mas você não abandone a questão social, essa grande rede de proteção social para cuidar daqueles que mais precisam. Você é a favor da extinção do Bolsa Família? A Bolsa Família foi um dos maiores programas de distribuição de renda da América Latina. Não tem como ser contra. Eu acho que Bolsa Família, além de ajudar as pessoas que estão em fase de vulnerabilidade social, ele também faz uma distribuição de renda muito importante, porque você recebe dinheiro do Bolsa Família. Onde é que você gasta o dinheiro do Bolsa Família? Você gasta no mercadinho da esquina, e aí movimenta toda a economia local. Então, é um programa muito importante, né? Agora, o que deve ser feito também é que o Bolsa Família não pode ser algo perene. Precisa ter uma construção de que deve atender as pessoas que precisam naquele momento durante um período. E, paralelo a isso, trabalhar a qualificação profissional, a linha de microcrédito, incentivo ao empreendedorismo, para que a gente possa para que a população não dependa e não se sinta dependente do Bolsa Família. A gente precisa criar programas que tenham
um início, meio e fim. Agora, como todo programa, ele tem falhas e tem grandes resultados. Bolsa Família tem mais grandes resultados do que falhas, mas sempre é importante aprimorar. Hoje o Podemos tem 45 vereadores no estado do Pará, 4 prefeitos e nenhum deputado federal. Vocês têm, inclusive, meu Deus, me fugiu a palavra, a pretensão de lançar uma candidatura ao Senado. Você seria esse nome? Não, eu tenho 34 anos, né? Ainda acho que você não pode ver o Senado, Senado, mas como deputado federal você pode. A ideia é que a gente construa uma grande chapa na eleição para deputado estadual. Vamos trabalhar para fazer 3 deputados estaduais, ter uma bancada hoje na Assembleia, porque hoje só tem a representatividade do nosso mandato. A ideia é da gente trabalhar para eleger um deputado federal e ter um candidato a senador, para poder difundir as ideias do partido em todo o estado, poder levar um programa para o nosso estado, ao passo também que possa fazer palanque, inclusive, para a pré-candidatura, né? E se isso se concretizar nas convenções, do Sérgio Moro para presidente aqui no estado. A ideia é que a gente possa ter alguém que represente essas ideias que a gente imagina para que o Brasil possa avançar e o nosso estado possa ter uma representatividade com a plataforma do Podemos. Você não respondeu se você seria esse nome para deputado federal. Não, eu não sou candidato a deputado federal. Eu a ideia é que seja candidato à reeleição, sou pré-candidato à reeleição. Acho que a gente ainda tem muito a contribuir na Assembleia. Estou no primeiro mandato de deputado estadual, tive 2 mandatos de vereador, em que tive a oportunidade de contribuir na Câmara Municipal de Belém. A nossa ideia agora é continuar ajudando o Estado na Assembleia Legislativa. Acho que ainda tem muito para contribuir. Mas nós teremos uma ampla chapa de candidatos a deputado federal que representam esse ideário do nosso partido. Igor, falando sobre o seu mandato como deputado estadual, você é um representante da causa animal, né? Hoje, o mercado pet ele movimenta mais de 150 bilhões no mundo. Estima-se que 140 milhões de pets vivem em casas, em ambientes domésticos. Você tem um monte de projetos de lei aqui que versa sobre essa questão animal. Transporte de animais em veículos intermunicipais, um PL que foi aprovado, proibição de tração animal, agressores devem pagar as despesas de animais maltratados, disponibilizar água e alimento para animais em situação de rua, criação do selo Pará sem maus tratos, Semana Educacional de Controle de Zoonoses, conteúdo programático de proteção animal em escolas, obrigação de estabelecimentos veterinários em divulgarem adoção e proteção de animal. Tem um monte aqui, né? Mais de 15. É muita coisa. Hoje, se acontece qualquer coisa relacionada ao maltrato de animal, você é o primeiro nome a ser marcado. Por que você escolheu essa causa? Então, eu não escolhi a causa. Eu te confesso que acabou... Não foi nem como movimento estudantil, acabou acontecendo. Eu fui atropelado pela causa animal, te confesso, porque eu era vereador de Belém no primeiro mandato, aconteceu o massacre dos animais no Marajó, em que um gestor estava mandando matar a fêmea por R$10 e os machos por R$5. Então, ganhou uma repercussão nacional. Eu tinha a chefe de gabinete que era ativista da causa animal na época, e ela disse: Igor, vamos fazer um ato de repúdio aos maus tratos de animais? Eu falei assim, eu tenho dificuldade de fazer aquilo que eu não tenho intimidade, que eu não tenho relação, eu não gosto daquela pieguice política, né? Daquela coisa forçada e tal. E aí eu disse para ela assim, eu não me sinto bem fazendo aquilo. E aí eu disse, eu tenho dificuldade, tal, eu tenho animal em casa, né? Porque eu morava com meus pais, e disse, eu tenho animal em casa, mas ele senta no meu pé, eu faço 1 minuto de carinho dele, é o máximo que eu tenho de relação com o animal. Sempre disse isso, né? E aí ele falou, eu não tenho como fazer. Não, Igor, embora é importante e tal, não tem nenhum político defendendo, você tem que fazer isso. Eu fui levado a fazer, assim, a contragosto. E aí a gente fez um ato de repúdio na época na internet, a gente colocou o Facebook e tal, papapá, e eu esperava dar umas 40 pessoas no máximo na frente da Praça da República. A gente colocou quase 5.000 pessoas na Praça da República, veio reportagem de fora, veio ator da Globo no ato, até político que eu nunca vi defendendo a causa animal aparecer lá para... Esse episódio foi assim, horrível, exatamente emblemático. E aí
apareceu até político que eu nunca tinha visto na vida para tirar foto, para dizer que... Tem até um político que achei engraçado, que ele levou um flyer assim, né, de divulgação com a mão dele assim, e a mãozinha do animal, assim, um segurando o outro. Ele nunca tinha defendido animal nem nada, assim, é um oportunismo enorme. Mas assim, então a gente fez aquele ato e eu pensei que fiz o meu papel ali, ajudei o ato e tal, ainda muito sem entender nada sobre o que estava acontecendo, e eu assim, fiz o meu papel e achava, não, ali já cumpri ali tudo. Eu acho que tá bom, eu não, minha pauta era outra, eu fui eleito com outra pauta, né? Eleito com a pauta de juventude e tal, Sim. que defendia no movimento estudantil a questão da educação. E aí o que aconteceu? Quando eu comecei a primeira semana, logo gente que querendo ajudar e querendo me envolver nas ações, aí outros me apresentando projeto e tal, pá. E aí veio o Alfema de Abrigo, que é um abrigo muito conhecido aqui do nosso estado, que começou junto comigo, né? A minha história começa junto com a do abrigo, porque a gente resgatou os animais lá do Arari, né? Tirou os animais que ainda sobreviveram ali do Arari e trouxemos para cá, né? E a Raquel, que é do abrigo, recebeu esses animais e a gente começou a ajudar, começou a fazer algumas ações para poder custear, inclusive, a estadia desses animais no abrigo, né? E com tudo isso, o que aconteceu? A gente acabou se envolvendo, se envolvendo, se envolvendo. Eu comecei a me envolver, comecei a apresentar projeto e tal, comecei a atuar na causa animal sem perceber. E aí, quando eu vi, eu já estava completamente envolvido. Veio a minha campanha de reeleição, eu não usei a causa animal, assim, em momento algum, eu não tirei assim, tinha uma proposta lá sobre causa animal, mas eu já vinha fazendo. Depois de reeleito e tudo, a gente começou a organizar e tal, e aí eu passei a morar sozinho, né? E me sentindo só e tal, vou adotar um animal. Foi um processo de 4 meses, Maria, para poder adotar um animal, porque eu sabia que era uma responsabilidade muito grande. É um filho, então eu assim adotei a Frida, que é minha filha, meu xodó, meu amor. E aí ela passou, depois que eu adotei um vira-lata que passou por maus tratos, que sobreviveu à sinomose, que foi devolvida 2 vezes para o abrigo, e eu Você passei a adotou? tratar, adotei, tenho 3 hoje. Ah, Na sim. época, Como é o nome desse aí? essa é a Frida, foi a primeira, Tá. né? A Mas Frida, depois teve outro que você adotou. eu adotei 3, a Frida, o Toró e a Pequi, mas a Tá. Frida a Frida foi a primeira, né? Que A mais fui pai de velha, o primeira. xodózinho. E o pai do trabalho de primeira viagem, né? Porque assim, parece pai assim, quando você vai, eu vou limpar a criança. Eu tinha vontade de vomitar, para ter uma ideia de um cheiro e tal, porque eu não tinha habilidade nenhuma. Assim, foi uma descoberta para mim e para ela. Então acabou criando um amor muito grande. E aí, filha? Tu tá aqui, é? Hein? O que tu tá fazendo aqui? Olha aí a galera fazendo aí, ó. Fazendo o Igor Responde. E aí eu passei a compreender de verdade a causa animal quando eu adotei a Frida, porque eu passei a entender o que era o amor de um ser humano com um animal, do animal com o ser humano, e passei a ver realmente o que é o sentimento verdadeiro mesmo. Porque daí, quando eu vejo um animal sendo maltratado, eu me remeto logo a ela, porque ela passou por maus tratos, ela sobreviveu à sinomose. Então, tudo isso você consegue compreender de outra forma. Então, eu digo que eu passei a entender a causa animal, fazer parte dela, da feita que eu adotei o animal e que eu comecei a ver ali, de verdade, o que era. Comecei a sentir ali por ele, na própria pele. Então, eu fui levado a isso. E quando foi minha campanha para deputado, existiam outros políticos que começaram a defender a causa, porque viram que isso teoricamente dava voto. E eu fui cobrado pelos protetores e pelas ONGs que me apoiavam. Disse, olha, Igor, se tu não usar, a gente vai te abandonar. Porque não é absurdo. Tu ajuda, tu faz, tu tá aqui com a gente, e tu não usa, e outros vêm e usam. Daí a gente fez uma campanha ativa com a causa animal e aí começou a ganhar repercussão. Evidentemente que eu acho que ainda tem a gente ainda faz muito pouco perto do que poderia ser feito, né? Eu tenho plena convicção de que a causa animal é algo muito maior do que a gente tem feito, mas a gente já conseguiu avançar muito. Tem muito projeto importante que a gente deixou como vereador, tem muito projeto importante sendo apresentado como deputado. Nós conseguimos agora, e acho que vai ser uma das maiores vitórias do nosso mandato, nós conseguimos que o governo do estado inclua no programa para a paz a castração de animais, para fazer o controle de população animal, para acabar com maus tratos, abandono. Serão mais de 3.000 castrações de animais por mês, ou seja, em um ano nós vamos ter mais de 30.000 animais castrados, e a tendência é que cresça esse programa, né? E a ideia, isso tem sido assim, uma vitória muito grande que eu vou ter a satisfação de anunciar. Foi uma grande vitória do mandato, assim como a delegacia virtual. Isso já está. Você já conseguiu isso? Já o governo do estado está
agora acho que licitando esse processo para poder, acho que eles vão terceirizar, porque o governo do Estado não tem quadros para fazer esse serviço, mas a ideia é que seja, inclusive, um dos serviços feitos pelo Para a paz. para a paz. Então, acho que vai ser algo muito, uma grande vitória da causa animal, em especial do Tem mandato. previsão de quando é que começa a Delegacia funcionar? virtual. Olha, eu queria que tivesse sido já esse ano, né? Foi uma briga muito grande esse ano, foi um ano que a gente bateu muito nessa tecla, mas eu acredito que a partir do ano que vem, porque já está previsto no orçamento, já está previsto nas ações, já foi lançado o programa, então eu acredito que no ano que vem já começa a ter esse serviço, na verdade, dentro dos serviços do Parapaz. Igor, você tem, aqui eu li vários projetos de lei, né, sobre a causa animal, mas você, aprovado, eu li me corrija se eu estiver errada, mas, por exemplo, proibição de tração animal, você apresentou em 2020, e a gente viu essa semana um cavalo caindo de tanto trabalhar. Por quê? O que falta para a Alepa? Eu não sei se esse de proibição de tração animal já foi aprovado, mas o que falta para isso ser implementado? Então, é uma discussão que se faz até mesmo com a competência. Por exemplo, muitos defendem que é competência dos municípios, né, fazerem essas leis. Eu fiz, inclusive, quando eu era vereador, nós fizemos um projeto para acabar com a tração animal na zona urbana de Belém, né, e assim, o projeto estava fantástico, foi feito com a OAB, foi feito com as ONGs, foi um projeto feito por muitos, né, e eu apresentei. E o projeto no plenário foi desfigurado, porque tiraram o prazo que deveria ser feito a gente tinha colocado lá um prazo de 3 anos, salvo engano, sendo que começava desde já, de forma gradativa, até chegar nos 3 anos da erradicação total. Mas, infelizmente, foi desfigurado na época, a bancada do ex-prefeito, de base aliada do ex-prefeito, e o projeto acabou não tendo um prazo exato para esse cumprimento. Acabei saindo da Câmara, elegi deputado, o projeto ficou lá, a gente sendo sempre marcado e a gente sempre explicando, olha, a gente já aprovou, só falta agora o prefeito sancionar e tal. O prefeito, na verdade, sancionar não, ele sancionou. E aí o que aconteceu? Nesse ano, o projeto foi colocado em pauta em Belém também na Câmara para diminuir o tempo, por aqueles mesmos que lá atrás tiraram esse tempo, né? Então, acredito que até talvez por reconhecer o erro, né, nós inclusive pedimos para o vereador do meu partido para apresentar um projeto para diminuir para 3 anos, e aí foi rejeitada no plenário da casa os 3 anos e ficou em 5 anos para poder ser feito. E agora a tendência é que a gente possa, inclusive, está nos meus planos marcar uma audiência com o prefeito Edmilson Rodrigues de janeiro, para discutir isso, para ver como é que eu posso ajudar, inclusive, com uma emenda parlamentar, para poder dar uma outra alternativa para esses carroceiros, para ver de que forma nós podemos contribuir para que isso ocorra de forma mais célere. Eu acho que, assim, independente da gente ter afinidades políticas ou ideológicas, eu acho que a gente tem que pensar muito para frente, pensar na cidade. Isso, para mim, não é óbice nenhum, eu não tenho problema com isso. Eu acho que a gente tem que dialogar com todo mundo, se for importante, para a causa que a gente defende. Eu acredito que ele também tem uma tranquilidade de diálogo nesse sentido. E eu quero procurá-lo em janeiro, está na minha programação procurá-lo em janeiro para ver de que forma a gente pode ajudar, trabalhar junto numa causa que é importante para todos. Porque como você falou, você precisa dar essa destinação para o carroceiro, né? O carroceiro que faz Sim, isso, que usa a tração animal há tanto tempo, né? Hoje, em média, tem cadastrados, da última vez que a gente levantou, cerca de 250 carroceiros no centro urbano de Belém. A ideia é que eles possam ir para um programa de requalificação profissional, que eles tenham uma linha de microcrédito, e isso pode ser feito através tanto do Estado quanto do município, para que eles possam ter uma nova fonte de renda. A ideia é essa, a ideia é que a gente possa construir isso. Agora, na Assembleia eu tenho feito um trabalho de tentar construir um projeto, a gente já apresentou na Assembleia, está em tramitação nas comissões, que é justamente acabar com a atração animal nos grandes centros urbanos em cidades acima de 200 mil habitantes. Está uma discussão até, inclusive, para emendar o projeto para baixar para 120 mil habitantes. E a gente tem discutido isso dentro das comissões para que chegue o projeto no plenário todo formulado para que seja aprovado e seja colocado em prática. Igor, como é a participação dos seus colegas da LEPA nos seus projetos? Você tem dificuldade de aprovar? Você se sente
uma andorinha só? Porque, assim, você fala, a gente não pode dizer que você não trabalhe pela causa animal, porque você tem mais de 15 projetos de lei aqui, né? Mas a gente sabe que só fazer o projeto de lei não define nada. Você precisa de Perfeito. apoio dos seus colegas deputados. O que Olha, você sente que a Lepa dá de atenção para esta causa? Então, eu te confesso que quando eu era vereador eu tinha uma dificuldade muito maior, tá? Eu era motivo de chacota, inclusive dentro do plenário. Era, pô, amigo, era o amigo da bicharada. Olha, amigo, acho que vai se eleger com um cachorro. Olha, assim, eu recebi até piadinha, era até de gente que hoje, inclusive, quer dar uma de defensor da causa animal, inclusive, né? Que na época fazia muita gracinha e agora defende porque acha que dá voto. Lá tinha muita dificuldade. Te confesso que a gente tinha poucos parlamentares que realmente engajavam nesses projetos. Mas na Assembleia Legislativa, por incrível que pareça, os deputados eles têm uma sensibilidade um pouco maior. Os deputados discutem mais, eles engajam conosco, criamos uma frente parlamentar, inclusive. Lá a gente não fica discutindo quem é mais ou menos, todo mundo tenta se ajudar de alguma forma. E, inclusive, participei até de uma audiência que foi feita por outro deputado estadual essa semana que passou para tratar de um código de defesa animal. Então, assim, a gente tem trabalhado em sinergia. Eu não tenho visto problema na Assembleia para aprovar esses projetos. O único problema é a morosidade do processo legislativo, né? A gente tem as comissões acabam demorando um pouco mais, aí tem a questão jurídica, aí vai e volta, aí emenda. Então, as coisas acabam demorando um pouco mais, como quase tudo no Brasil, que infelizmente é uma burocracia muito grande. Mas em termos de apoio para aprovação dos projetos, eu te confesso que na Assembleia os colegas têm sido muito solidários à causa. Igor, quando você começa a trabalhar pela causa animal, eu acompanho muito isso, eu tenho uma irmã que também é adepta da causa, você acaba ampliando a sua consciência para outras causas, que na verdade não são outras, elas estão interligadas. Exemplo, o vegetarianismo e o veganismo. Né? Você, quando fala de compaixão para um animal doméstico, você também tem que falar de compaixão para todos os animais. E a gente tem hoje um sistema, um agronegócio que é muito cruel, né, com o animal. O que você acha da causa vegana, da causa vegetariana? Você tem interesse de ser? Não sei, nem te perguntei se você é vegetariano, se você é vegano, mas se você Não, olha para isso. ainda não consegui avaliar a importância. Conheço muita gente até que me cobra sobre isso. Eu ainda não consegui fazer essa transição, embora tenha até tentado e tudo, já diminuiu um pouco. Um projeto até na Câmara Municipal de Belém, que é Um Dia Sem Carne, nas escolas municipais, é um projeto de autoria nossa, nosso mandato. Não chegamos a aprová-lo, mas está em tramitação. Nós saímos agora, cabe até algum vereador pegar esse projeto para poder apresentá-lo. São coisas importantes que a gente precisa discutir, né? A questão do agronegócio, qual é a grande diferença? Existe o agronegócio sustentável e o agronegócio que desmata, que maltrata, e esse agronegócio é o agronegócio que a gente tem que combater, que é o que grande parte acaba acontecendo no nosso estado, que tem áreas territoriais enormes, né? Então, as pessoas, por exemplo, estavam se discutindo sobre pasto extensivo, que você cria, por exemplo, animais em pastos enormes, desmatando a floresta. E aqueles outros que são sustentáveis, que fazem tudo isso dentro de um espaço pequeno, com uma tecnologia, entendendo a importância, tratando bem o animal. Então, assim, tem essas duas discussões. E a gente não pode ser radical ou assim, não, vamos abolir o agronegócio. O agronegócio, se a gente está falando não só de pecuária, a gente fala de agricultura, a gente fala de piscicultura, de tantos outros temas importantes, mas a gente não pode fingir que ele não existe, porque ele é uma das maiores locomotivas econômicas do nosso país. Porém, não dá para fazer do jeito que muitos fazem, que é como maltratando animal, devastando floresta, grilando terra. Isso não dá para fazer. A gente precisa ter algo sustentável, né? É impossível a gente dizer que não é importante. É importante, mas precisa ser feito com regramento e precisa ser feito sem maltratar animal, sem maltratar a floresta, sem maltratar as pessoas de modo geral. Então, eu não acredito, sinceramente, que nesse agronegócio eu não acredito. Nesse agronegócio tem que ser abolido mesmo.
Você falou que você já é sensível à causa, né? O que é que falta para você aderir? Você tem essa Costume, pretensão? costume, eu acho que é costume. Eu costumo dizer, Maria, que isso de modo geral, o ser humano ele nasce heterossexual, flamenguista e católico. Né? Qualquer coisa que foge desse soa estranho na sociedade. E a gente precisa combater um pouco isso. E isso passa por costumes, né? E eu, particularmente, a gente é acostumado a comer carne desde criança, né? E você vai mudando aos poucos. Eu te confesso, por indisciplina, ainda não consegui mudar completamente. Hoje já diminui bastante, mas ainda como e espero diminuir ao longo do tempo, né? Vou Por te dar questão de só. saúde e por questão de sensibilidade à causa. Mas eu sei que os protetores de animais me cobram muito isso, né? Então eu tenho diminuído bastante, embora precise ter mais disciplina. Vou te dar só uma dica. Eu comecei cortando carne vermelha, depois eu fui para o frango, hoje eu só estou no peixe. E aí daqui também eu não quero falar sobre peixe agora, porque aí é um outro passo, né? Igor, você tem inclusive um projeto que fala sobre a criação do selo, um selo que erradique o teste em animais para produtos aqui produzidos no Pará. Como é que está a aprovação desse projeto? Então, a tramitação, como eu falei, demora um pouco na Assembleia, mas existe uma sensibilidade muito grande. Eu não acredito que nós tenhamos problema na aprovação. Vai demorar um pouquinho, mas porque assim, você apresenta um projeto, aí tem um deputado que discorda de um artigo, aí tem outro que discorda de uma palavra às vezes que soa estranho. Aí você vai emendando o projeto até que ele chega no seu digamos assim, no seu formato final. E nós estamos nesse processo, né? A ideia é que nas comissões ele possa fazer todo esse trabalho para quando chegar no plenário já chegue 100%. Igor, uma última pergunta antes da gente finalizar. Você defendeu a aprovação do Estatuto Municipal da Juventude, você defendeu a criação de projetos como o Passe Livre, que foram importantíssimos para a juventude, mas você votou contra a implantação dos ar-condicionados nos ônibus quando você era vereador. Por quê? Então, na verdade, é até legal essa oportunidade para que a gente possa falar sobre esse tema, porque na época a gente ficou numa situação tão difícil de poder dialogar que assim, eu sofri praticamente uma inquisição digital, né? Tudo que eu falava ali, nada dava, assim, as pessoas podiam até divergir da opinião, mas elas não queriam nem te ouvir o teu ponto de vista. Naquele momento, nós recebemos a Prefeitura de Belém, na gestão anterior, que fez um estudo e nos mostrou que, naquele momento, se fizéssemos isso, o preço da passagem não seria subsidiado pela Prefeitura. Ele seria o quê? Ele seria colocado para o usuário. Ou seja, para aquele cidadão que pagava um valor, na época, eu acho que era 3,80, 3, não me recordo agora, mas era mais ou menos essa faixa, ele passaria a pagar quase R$ 5. Então, a ideia, naquele momento, não só minha, mas de muitos vereadores, inclusive até eu fazia oposição ao prefeito de Belém, na época. Eu fazia parte da bancada de oposição. E nós votamos, naquele momento, por entender que a passagem aumentaria e com acordo, inclusive, com o prefeito, que ele abriria para fazer as concessões do transporte público, abriria para licitações, e nas novas licitações teriam, inclusive, um percentual que seria dado ao ônibus refrigerado. Ou seja, nós entendemos que naquele momento não era a questão para não aumentar a passagem, a prefeitura se comprometeu, e o que não ocorreu, justiça seja feita, de colocar na licitação no mais breve possível para que pelo menos 30% desses ônibus pudessem circular com ar-condicionado sem prejudicar o preço da tarifa. Então, a discussão foi muito dentro da tarifa. Evidentemente, ninguém era contra ar-condicionado nos ônibus. Você Eu, não é contra particularmente, ar-condicionado nos ônibus? não, de forma alguma. Eu só não queria que isso fosse feito onde o cidadão tivesse que pagar a mais por esse serviço. Porque cairia o quê? Na mesma questão que tínhamos, na época, aqueles ônibus de projeto, os ônibus seletivos, que funcionaram durante um tempo em Belém, que eram os micro-ônibus com ar-condicionado, fazendo um trajeto e que cobrava uma passagem alta e que, por isso, passou a não ter mais demanda. Então, essa era a discussão, né? Infelizmente, a gente acabou sendo levado para outra
para outra discussão que se nós tivéssemos sido contra ar-condicionado nos ônibus. Ninguém é contra ar-condicionado nos ônibus, até porque a gente vive numa É cidade impossível você onde, ser contra com, a climatização nos ônibus numa cidade como Belém, né? numa Eu acho que cidade isso, eu acho que com foi isso que clima de gerou tanta montanha como revolta. Belém. Pois é. Eu acho Então, que isso gerou muita é, revolta, porque você era um representante da juventude. Eu me lembro também desse episódio na época, e ficou todo mundo decepcionado. o que é engraçado, porque eu escrevi isso, eu fiz um livro, inclusive, eu vou te convidar para o lançamento, e que conta um pouco de alguns momentos que a gente viveu, desde o movimento estudantil até o parlamento, né, até chegar à Assembleia Legislativa. E eu conto essa história dentro assim, de um momento muito difícil, porque eu me lembro que eu saí na rua e uma senhora me procurou assim, poxa, eu votei em você, eu acreditava em você e, poxa, você me decepcionou. E eu fui para casa naquele dia, fiquei uns 2 dias assim, meio catatônico, assim, sem saber o que pensar, porque, pô, eu fiz aquilo ali, mas porque eu achava que era o certo, mas será que se eu tivesse votado assim só pela pauta, pelo tema e esquecido assim o que tem por trás dele, será que não seria melhor? Porque eu marcaria a posição política e ao mesmo tempo não teria essa rejeição toda. E aí eu fiquei pensando aquilo e tudo, e vi uma frase do Ulisses Guimarães na minha cabeça, que ele dizia que às vezes o homem público ele tem que renunciar muitas das vezes à popularidade, a renunciar digamos assim, a aprovação dele para que ele possa fazer o correto. Ele tem que correr o risco de morte, de exílio e de qualquer outra sanção para defender, às vezes, aquilo que ele acredita que é o certo. E você acha que E naquele naquele momento momento eu você fez o achei. certo? Naquele momento eu achei que era o certo. Hoje talvez eu mudaria a posição, porque na época nós nos levamos pelo estudo da prefeitura e pela promessa de que a prefeitura faria uma licitação do transporte público que não ocorreu. Então, se eu tivesse hoje a percepção que eu tenho da gestão que passou, e em termos de cumprimento de acordos, de cumprimento de palavras, eu confesso que eu teria efetivamente me posicionado favorável, fazendo o voto crítico, dizendo que eu achava que as problemáticas e tudo. Enfim, eu acho que o ser humano ele erra às vezes para poder corrigir os erros lá na frente. Eu particularmente acredito que nós cometemos um erro. Não sei, porque eu acredito muito que se a passagem ia ser cobrada e iam colocar na tarifa o que seria o excedente para poder fazer esse serviço. Teria que ter comprado novas frotas e o empresário não faria isso. Mas, em contrapartida, a Prefeitura de Belém não fez o que prometeu. Então, é algo que é assim, muito complicado de ser discutido. Então, eu acho que a gente aprende com alguns erros e, evidentemente, também com alguns acertos. E, nessa questão, eu acredito que a nossa intenção, e aí eu falo nossa porque da grande maioria dos colegas, não posso falar por eles na época, mas da grande maioria tinha essa intenção, ninguém era contra o projeto, mas nós entendíamos que se aumentasse a passagem de ônibus ia complicar muito para as pessoas. Imagina só, uma pessoa que tem que pegar 2 ônibus para chegar no trabalho, ela tem que pagar praticamente o dobro do que ela já pagava hoje. Então, para quem ganha o salário mínimo, isso pesa muito. Então, essa foi o balizador do nosso voto, embora naquele momento achei que nós poderíamos ter colocado isso de forma mais clara. Eu acho que nós vereadores, na época, achamos que não, fizemos o certo. E quando nós saímos de lá, a coisa ficou completamente diferente. Se nós tivéssemos esperado para, olha, não vamos votar isso, esperar, não votar hoje, vamos chamar uma audiência pública, vamos mostrar o porquê. Né? Eu acho que tudo isso você vai ganhando experiência e você vai aprendendo. Hoje eu faria dessa forma. E você E lida eu bem com particularmente, isso, com essa dinâmica de ter que estar aqui? Gente, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo isso. Às vezes é um saco, né? Às vezes você não quer mostrar tudo que você está fazendo. né, às vezes a gente fica cansado de fazer. Assim, tem dias que eu estou mais ativo, tem dias que eu estou menos ativo, mas a gente tem procurado, eu costumo dizer assim, quando eu não estou ativo, eu preciso mais ainda de vocês, porque se vocês fiquem tocando, principalmente no que tange nosso trabalho parlamentar, né? Isso eu não abro mão da gente fazer. Questões pessoais, assim, às vezes fica um pouco mais devagar, porque é uma coisa que depende mais de mim, né? Então, assim, aí, às vezes depende do dia, como é que está o ânimo, né? A gente, ser humano, não é todo dia que a gente está 100% para fazer tudo isso, mas, assim, é algo que acontece muito também quando a gente é estimulado. Eu particularmente,
me acostumei um pouco a isso. Ainda não estou 100%, acho que ainda precisa melhorar muito, Mas mas... já é um criador de conteúdo. Não. Hoje, uma marca é uma criadora de conteúdo, né? Um político também é um criador de conteúdo, e você já está bem familiarizado, pelo É que eu menos é o que acho a gente que, vê. Maria, assim, que eu penso que a gente, na verdade, o político ele tem que mudar um pouco a forma de ver a política, porque a política hoje ela não é só aprovar projeto, fiscalizar as coisas do governo, votar orçamento e destinar emenda. Eu acho que hoje nosso papel é muito maior do que isso. A gente tem um papel meio que pedagógico de discussão, principalmente de levar a discussão para as pessoas, porque a maioria das pessoas hoje elas não querem mais discutir temas, elas têm uma verdade absoluta que foi dita por um parente ou por um grupo de amigos ou, Ou pelo grupo enfim, de pelo grupo que participa WhatsApp. no WhatsApp. E essa verdade absoluta, ela fica ali como se fosse, quer dizer, ninguém consegue mais discutir nada, de debater nada, debater de forma propositiva, respeitosa. E acho que o papel do nosso mandato, e acho que o papel dos parlamentares, dos políticos como um todo, é poder nós mesmos sermos exemplo de relação pacífica. Porque se nós não aprendemos a debater e discutir de forma educada, como é que a gente vai fazer com que as pessoas façam isso também? Porque o parlamento, por exemplo, é reflexo da sociedade. Se a gente tem aquele cara que defende o armamento e aquele cara que defende desarmamento, aquele cara que defende o LGBTIQ+, a gente tem aquele cara que defende causa animal, a gente tem aquele cara que defende empresariado. É porque dentro da sociedade existem todos esses temas em discussão. Então, se nós queremos ter uma relação pacífica de sociedade, nós também precisamos aprender a nos respeitar. Opinião divergente, eu vou divergir de ti, tu vai divergir de mim em vários temas. Mas a gente está tendo um debate saudável, a gente está discutindo para que as pessoas, elas mesmas, possam olhar um debate assim, olha, eu concordo com isso aqui. Então eu vou para esse lado aqui porque eu concordo com isso aqui. Não é aquele negócio da gente tentar convencer a todo custo uma pessoa de que a nossa verdade é a verdade absoluta. A gente precisa compreender de que a gente dá às pessoas os subsídios para que elas escolham para onde elas querem ir, o que elas querem acreditar. Você se Eu penso considera dessa um forma. conciliador? Eu sou pacificador por natureza. Eu não acho que a gente tenha que brigar, sabe? É difícil me tirar do sério, é muito difícil me tirar do sério. Eu acho que eu tento encontrar convergência até na divergência. Isso. Eu acho que essa é a grande questão. Eu acho que hoje a gente já está vivendo um momento de polarização muito difícil. E se a gente continuar desse jeito, a gente vai acabar sem amigos, sem família, sem relações pessoais. A gente precisa aprender a se respeitar. Todo mundo tem o direito de escolher o que quer pensar e de que forma agir, desde que isso não fira as pessoas, desde que isso não seja preconceituoso, desde que isso não machuque ninguém. Então, não machucando ninguém, cada um pode ter opinião e que achar necessário, que faz parte da democracia, nós lutamos tanto por isso, e nós não podemos ser contra isso. Então, eu acho que o papel de pacificador, o papel de conciliador é um papel importante que eu tento exercer em todos os meus mandatos. Eu, muitas das vezes, sou duro em algumas posições, mas eu jamais desrespeito alguém, eu jamais faço uma discussão de cunho pessoal. Eu acho que a vida pessoal de cada um cabe a cada um. Nós estamos aqui para debater política, debater projetos, debater assuntos importantes, e eu procuro muito fazer isso, né? E sou sempre sou respeitoso do adversário ao aliado. Eu sempre sou respeitoso. Procuro ser assim, porque acho que é uma forma da gente desarmar muita gente que aprendeu a viver em guerra. E para mim, guerra só serve para a gente conquistar a paz. Bem, o nome desse quadro é Incomoda. O pacificador Igor Normando incomoda quem? Olha, eu acho que eu incomodo aquele que não faz política por paixão, por convicção, porque acredita que pode mudar a sociedade de alguma forma. Eu acho que eu incomodo aqueles que ah, querem fazer política só por poder ou fazer política para atingir algum status, interesse pessoal. Eu acho que incomodo talvez esses que enxergam na gente, talvez inclusive essa forma de pacificador, de conciliador, porque muita gente não gosta de conciliação, não gosta de gente que queira pacificar. Muita gente gosta de viver em guerra, em eterno atrito, em eterno briga de ódio e narrativa. Então, talvez incomode esses, porque de mim, até aqueles que, porventura, falem mal ou tenham alguma divergência, até esses eu sento para discutir, para conversar, e eu sempre estou aberto ao diálogo, ao debate. Eu acho que isso é de praxe do nosso mandato. Eu acho que nada nunca ficou sem uma resposta do nosso mandato. Tudo a gente sempre procurou colocar o nosso ponto de vista, aquilo que a gente acreditava, inclusive até a nossa defesa.
Então, assim, de mim, e talvez incomode esses que não tenham essa percepção de democracia aguçada como a nossa. Igor, muito obrigada pela sua participação aqui no Incomoda. Espero que você tenha gostado. Comenta aqui para a gente quem é que você quer ver na nossa próxima entrevista. Obrigada, Igor. Eu agradeço demais. Obrigado pela oportunidade, pelo espaço, pela forma educada que foram colocadas as questões, até aquelas que são mais saia justa, porque é importante a gente fazer essa discussão, e eu fico muito feliz de poder ter participado, de poder ter colocado meu ponto de vista nas questões. Entendo que divergências, os meus pontos de vista vão ter aos montes, assim como vão ter convergências também, mas isso faz parte da democracia, e eu fico muito feliz de poder estar contribuindo com esse teu programa, que tem sido uma ferramenta muito importante de discussão informal e de temas que são tão interessantes. A TV tem caído tanto que essas plataformas têm sido uma nova forma de poder ver, de poder construir pensamentos, de poder formar opinião. Então, parabéns para ti, para toda a equipe, para o Bem em Trânsito, para todo mundo que faz esse canal importante.